Teste. Bem, irmãos, pontualmente 18h30, estamos iniciando mais um culto na Igreja Batista Metropolitana do bairro da Lapa, em São Paulo, capital. Vamos iniciar este culto nos elevando a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença aqui na tua casa. Te agradecemos por aqueles que voluntariamente fazem parte da equipe de cântico, da equipe de instrumentos, da equipe de som, os técnicos. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que domingo após domingo, noite após noite, estão aqui na tua casa de oração, sentados nesses bancos, ouvindo a tua palavra, louvando o teu nome, se aproximando mais de ti, ó Deus. Ó Pai, conserva-nos assim, ó Senhor, que nós possamos ter forças vindas do Teu Santo Espírito para permanecermos assim, ó Deus, sempre, 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 até que nós vamos até a Tua presença, ó Deus, ou Tu nos chame, ou que Tu venhas, que Tu voltes a este mundo, ó Deus. Quanto nós ansiamos, ó Deus, por aquele grande dia em que Tu romperás os céus e tocar-se-ão as trombetas, e tu anunciarás a tua vinda, ó Deus. Maranata, Senhor Jesus, volta, precisamos de ti. Te agradecemos em teu nome, ó Senhor, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Não tem ninguém? Bora. Não, vamos começar. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor esta noite. Abre os meus olhos, ó Cristo. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abre os meus olhos, ó Cristo. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te e contemplar o teu poder. Viver debaixo da
tua glória, derrama sobre nós teu amor, enquanto te glorificamos. Abre os meus olhos, ó Cristo, abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre os meus olhos, ó Cristo, abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver-te, eu quero ver-te e contemplar o teu poder, viver debaixo da tua glória. Derrama sobre nós teu amor, enquanto te glorificamos. Contemplar o teu poder, viver debaixo da tua glória. Derrama sobre nós teu amor, enquanto te glorificamos. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Abre os meus olhos, ó Cristo, abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. E mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Durante a próxima canção, aqueles que se sentirem voluntários para contribuir com a obra de Deus, fiquem à vontade, aqui está o gasofilácio. O Pix da igreja é o CNPJ e podem contribuir à vontade. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Meu celular ele desliga. Se eu não estou perto, ele desliga. Vamos de novo. Olha, de onde eu pude perceber até agora, não tem visitante. Pode sentar. Né? Não tem visitante. Irmãos, mas como é gostoso, né? A gente estar aqui na casa de Deus, aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente está acostumado, né? A ver aquele rosto sempre, final de semana após final de semana. Parece que é uma extensão das nossas casas. Eu sinto assim. Sabe, eu sinto que eu estou saindo de casa, eu venho para cá, assim, eu falo para a Cris, é meu território, é meu território, eu desço a Pio 11, eu chego aqui, eu estou no meu território, eu estou na minha casa, né? Amém, estamos em nossa casa, glória a Deus por isso, né? Agora, quero convidar o pastor Otaviano para vir aqui à frente. E enquanto celebrarmos a ceia, estaremos cantando o hino 123, Bendito seja o Cordeiro. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para prestarmos mais um culto ao nosso Deus. Sejam bem-vindos vocês que estiverem na live também, que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa continuar falando, porque já começou a falar através dos louvores, possa falar através da palavra. E agora um momento especial, celebração da ceia do Senhor. E eu quero ler um texto aqui. Jesus já havia feito já a ceia com os seus discípulos. E depois no Getsemane ele foi orar. Então Marcos capítulo 14... a partir do versículo 32, nos relata um trechinho dessa passagem que Jesus foi orar numa situação bem extrema de angústia, né? Porque ele sabia o que ia acontecer nas próximas horas com ele. Então o texto
de Marcos, capítulo 14, a partir do 32, nos diz o seguinte: então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. Nós vimos já pelo contexto histórico que aquela hora não pôde ser passada, porque dependia a salvação da humanidade. Se houvesse uma outra forma, com certeza Deus daria, aplicaria, mas Deus viu que não tinha ninguém nessa condição de Jesus para morrer pelos pecados da humanidade. Então teve a celebração da ceia, aí ele foi orar, e no decorrer do contexto histórico vocês vão ver que Jesus esperava que eles estivessem ali junto com ele em oração, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas eu queria ler esse episódio porque depois ia acontecer a crucificação. E é onde nós devemos lembrar nesta noite. Nós devemos lembrar da cruz do Calvário. Jesus crucificado para perdão dos nossos pecados. Vamos tirar uma fotografia. E a celebração da ceia, Jesus sabiamente pediu para que fizéssemos em memória e em obediência. E é o que nós estamos fazendo hoje, em memória e em obediência ao que Jesus determinou, para lembrarmos sempre do sacrifício. Sabemos o preço que foi pago, nunca esqueceremos o preço que foi pago na cruz do Calvário. E nós temos aqui os elementos, o pão e o vinho, para que nós possamos fazer da mesma forma como ele fez. Só que o vinho foi substituído pelo suco de uva, mas é como se fosse. Quero convidar a irmã Cleide, irmão Marcos, que venha nos ajudar aqui. Nós vamos cantar um hino, enquanto eles estarão entregando os elementos da ceia. Cantor cristão 123, Bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos
Senhor. Alvo mais que neve, alvo mais que neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Senhor de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos pegaram do pão e do cálice? Quem não pegou, levante uma de suas mãos. Estaremos indo até você. Pegue do pão. Nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus por Ele ter enviado Jesus para entregar o seu corpo que foi dilacerado pelos nossos pecados. Vamos orar com a diaconisa irmã Cleide. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento entramos na Tua presença, Pai, para te agradecer, ó Deus, por este momento no qual o Senhor enviaste Teu Filho, que teve morte de cruz, ó Pai, onde nós sabemos qual foi o preço que Ele pagou, Senhor, um alto preço, para que hoje nós pudéssemos ser livres, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande amor demonstrado na cruz, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Ele teve seu corpo dilacerado por nós, ó Pai, sem nenhum pecado, ó Deus. Ele foi naquela cruz por amor de nós, ó Pai. E neste momento nós, em memória de Cristo, nós celebramos a ceia do Senhor para lembrar qual doloroso o nosso Senhor padeceu naquela cruz. Obrigada, Deus, por este momento. Nós te agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz, comamos todos do pão, irmãos. Agora pegue do seu cálice e vamos orar com o diácono irmão Marcos, agradecendo a Deus por Ele ter enviado Jesus e Jesus ter derramado o seu precioso sangue em nosso favor. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Senhor amado, queremos agradecer a sua misericórdia
agradecer, Senhor, a sua graça. Nessa celebração, Senhor, estamos relembrando o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. Sangue esse que nos libertou, Senhor. Sacrifício ele que nos livrou da morte pelo pecado. Por isso, nessa noite, queremos aqui agradecer em nome de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz, bebamos todos do cálice, irmãos. Acho que não pegou, cara. Dá para levar lá? Só um instantinho, irmãos. Para ser justo, teve 2 irmãos que não pegaram do cálice e do pão. É que elas estavam trabalhando na cantina, irmãos. Então, tá justificado. As irmãs podem comer do pão, tomar do cálice, e nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de, mais uma vez, participarmos da celebração da ceia do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra se cumpre a cada mês, nesta tua igreja, Senhor, onde celebramos a ceia do Senhor, onde lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado por tão grande amor, por esse sacrifício vicário que Jesus fez por nós na cruz. Muito obrigado, Pai, e abençoe-nos até aquele dia que nós vamos comemorar com o Senhor na eternidade. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Dando prosseguimento ao nosso culto, quero chamar aqui à frente a irmã Célia. Faz favor, irmã. Graça e paz, irmãos. Hoje nós iremos dar abertura à nossa campanha de missões, né? Para a honra e glória do Senhor. E eu estava assim pensando essa semana, como é um privilégio para as nossas vidas nós temos a nossa porta da igreja aberta para louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque tem muitos países por aí que os nossos irmãos estão louvando o Senhor nas cavernas e escondido. E nós ainda temos esse privilégio de estarmos com as portas abertas. Então, nesse momento, nós teremos a entrada das bandeiras e a irmã Lu vai tocar o hino nacional. E eu convido a todos os irmãos que fiquem em pé e vamos cantar o hino, né? Eu acho muito lindo esse hino e nós vamos louvar o Senhor com ele. Ele está no nosso cantor cristão, é o 577, então nós podemos louvar ele. Amém?
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelados, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agora nós iremos cantar o hino oficial da campanha de missões. Como a igreja ainda não conhece, nós vamos passar pelo YouTube. E aí os irmãos vão aprendendo para esse mês, nós vamos cantar ele o mês inteiro.
Os irmãos podem sentar. Irmãos, a nossa campanha, o nosso alvo desse ano é R$ 1.500. O alvo de missões de todas as igrejas é 22 milhões. Nós podemos ultrapassar o nosso alvo daqui da igreja de 1.500. Eu creio nisso. Né? Nossos irmãos lá fora têm trabalhado e nós precisamos segurar as cordas. Amém? Então, as cantinas que vai ter agora esse mês de setembro e talvez alguns domingos de outubro é destinado justamente à campanha de missões. E esses envelopes que os irmãos estão vendo aqui nos bancos, ele é de missões mundiais, mas os irmãos podem colocar a sua oferta de amor, né, para os nossos irmãos, para que eles possam continuar levando a palavra do Senhor. E nós vamos também falar o tema, né, da nossa campanha, que é Minha Pátria para Cristo. Né? O hino já foi cantado, né? Vamos todos repetir? Minha pátria para Cristo. E a divisa é: e ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Nós às vezes pensamos que já está bem evangelizado, mas não está. Falta muita terra. Ali no refeitório tem um mapa, vocês podem ver, tem marcando os pontos onde tem missionários e muitos lugares ainda falta muito. Só para vocês terem ideia, o ano passado, quando a gente estava lá na igreja Betel, um missionário, ele estava lá e deu testemunho que ele trabalha no Amazonas. O local onde ele ia era 12 horas de barco. Aí vocês imaginam, eu chego e me arrepiei. Imagina o tanto que não tem de gente ainda sem ser alcançado. E principalmente tribos indígenas. Viu, irmãos? E falando em Igreja Betel, no próximo sábado, eu esqueci o horário, mas acho que é 19 horas na Igreja Betel. Todos estão convidados a participar da abertura de missões lá. O ano passado foi bênção e eu acredito que esse ano também vai ser. E no dia 21, agora de setembro, vai estar aqui conosco o pastor Enoque e a missionária Edna Paz. Né? Eles trabalham com missões. Uma vez no ano eles vão para o Nordeste e constroem igrejas. Quando eles virem, eles vão contar melhor. E eles vão trazer camisetas da campanha para ser vendida aqui na igreja, que é para ajudar no sustento deles. E também pão de queijo. Uma delícia, eu já comi. O quilo é R$ 32,00 do pão de queijo e as camisetas R$ 55,00. Aí se os irmãos quiserem sábado ir lá na Betel, já pode também comprar lá, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, né? Como hoje teve a ceia, então não vou me estender muito. Aí na próxima semana eu falo mais alguma coisa. Que Deus abençoe. Muito bom. Campanha missionária, Igrejas Batistas Unidas. A gente tem aqui duas pessoinhas muito lindas. Uma é a Daça, está ali distraída, olhando para baixo. E a Luísa, né? Olha que lindinha. E a Rebeca e a Bianca, se quiserem vir. A Raquel, né? A Raquel e a Bianca. Desculpa, a Rebeca é uma sobrinha minha, muito linda também. Estou sempre com ela na cabeça. Né? A Raquel e a Bianca, se quiserem vir, né? Podem vir. Quem pode trazer a Radassa? A Lívia? Agora que eu vi ela ali, ela não estava. Isso. Como chama? É Karen? Kellen. Kellen. Keren. Não é Karen, é Keren. Tá. Xandi, faz favor. A Keren é filha da Emanuele, que se senta ali toda vez que ela vem, né? Conhece? O Reinaldo, que toca com a gente aqui. Ore pela Keren também, faz favor.
Vamos orar, igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo dia de hoje, em que celebramos, Pai querido, o dia da independência da nossa nação. E que o Senhor possa nos conceder a unção, Pai, de como ovelhas de Cristo, impedir que a nossa bandeira se torne vermelha. Protege a nossa nação do comunismo, meu Senhor, da corrupção, da maldade, do assassinato, da mentira. O Senhor tem misericórdia dos brasileiros, Pai. Oramos pelos encarcerados, perseguidos por causa da injustiça, de um judiciário maculado pela corrupção, pelo engano e pela maldade. O Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque em Cristo nós temos esperança, Senhor. E é por isso que semeamos no coração de toda criança, Senhor, o teu evangelho, que há de ser sempre regado, dia após dia, por seus pais, e no domingo aqui na igreja, ensinados o caminho que deve andar, para que no futuro não se desviem dos teus santos caminhos, Pai querido. Apesar de toda a estrutura, Senhor, escolar, toda a estrutura social, toda a estrutura midiática, Senhor, está contaminada, Senhor, por pensamentos anticristãos, antissemitas, Pai querido. Que o Senhor proteja a vida dessas crianças, Pai querido. E a Keren também, Senhor, filha deste casal que se aproximou de mim, de nós aqui na igreja, Senhor, e que foi gerada hoje, nasceu hoje, Senhor. Abençoa essa família, meu Senhor. Dá sabedoria aos pais para que eles possam ensinar a ela, Senhor, guardá-la de todo o mal, Senhor. Que a unção do teu Espírito Santo venha sobre a vida dela, Senhor, e cele ela com o teu poder. Abençoe e oramos também pelo seu futuro marido, Senhor. Foi assim que eu orei pela minha filha naquele dia em que ela saiu da barriguinha da minha esposa, Patrícia. Por isso, Senhor, acampa os teus anjos ao redor da Igreja Batista Metropolitana, meu Senhor. Traz homens e mulheres sequiosos por ouvir a tua palavra e por render graças a ti, único, digno de todo louvor, de toda adoração, que por meio do teu sangue temos a redenção. E que mantenhamos sempre firme a esperança de dias melhores. Oramos agradecidos, Pai, entregando esta escola bíblica de hoje, Senhor, no Ministério Infantil a Ti. E fazemos isto agradecidos, unidos com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. O que sua glória fez comigo? É uma nova canção que a igreja não conhece. Nós ensaiamos nessa noite e vamos entoar agora. O que sua glória fez comigo? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos nos colocarmos de pé, irmãos. Glória, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pastora Taviana, aqui à frente, faz favor. Vamos ficar de pé, igreja? Todos de pé, por favor. Tá. Senhor nosso Deus e Pai, novamente te louvamos pela presença desde que tu colocaste à nossa frente, à frente desta igreja, para administrar o teu povo, administrar a tua obra.
enfim, Senhor Deus, dirigir aquilo que precisa ser dirigido para que o Teu Santo Espírito se manifeste entre nós, ó Deus. Te agradecemos pela competência, pela sabedoria, pela inteligência que Ele, noite após noite, domingo após domingo, semana após semana, tem demonstrado aqui em nosso meio, nos presidindo, nos levando até a Ti, ó Deus. Te agradecemos, Pai, e te pedimos que Tu o abençoes, a ele, a esposa, a família, as filhas, o filho, os netos que agora chegam, enfim, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja suprindo as suas carências, as suas necessidades, para que ele possa estar sempre animado e confiante em Ti, ó Deus, aqui no Teu trabalho, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Esse senhor está vendo que você falou aí, ele não veio. Eu vim no lugar dele. Esse inteligente, sabedoria, ele não veio hoje. Eu vim no lugar dele. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos ter aquele momento de oração e em seguida já passar para a palavra do Senhor. Bom, mas vamos fazer a leitura primeiro do texto e depois a gente faz aquele período de oração. Gostaria que os irmãos mais uma vez, por favor, ficassem em pé e abrissem suas Bíblias no Salmo de número 34, de 7 a 9. Salmo 34, de 7 a 9. O tema da mensagem de hoje é os livramentos silenciosos e poderosos de Deus. Os livramentos silenciosos e poderosos de Deus. Salmo 34, de 7 a 9, diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os irmãos podem assentar-se e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, quero te agradecer pelas muitas bênçãos recebidas do Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pelas mensagens maravilhosas, dos louvores que foram entoados nesta noite, Senhor, que por si só já falam aos nossos corações. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor toda esta igreja, para que possa continuar proclamando o Teu Evangelho Santo, Pai. Aproveitando, Senhor, quero te pedir também pelos missionários que estão proclamando a Tua Palavra, em todos os cantos do Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Ó Deus, alguns em lugares longínquos, difíceis. Ó Pai, levanta igrejas para que possam dar o sustento necessário para esses missionários que fazem esse trabalho maravilhoso, que nos representa aonde nós não podemos ir, mas eles vão, nos representam, fala do Teu amor, ó Deus. E que do lado de cá, segurando a corda, nós possamos sustentá-los em oração e com oferta de missões, meu Pai. Que possamos ultrapassar, dobrar e até triplicar, ó Deus, este alvo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoe este mês que nós estaremos nos debruçando em missões. Que o Senhor esteja despertando esta igreja, Senhor, para o trabalho missionário, para proclamar o Teu Evangelho Santo, meu Pai. Por ser também missões nacionais, Senhor, queremos Te pedir, e justamente no 7 de setembro, hoje, queremos Te pedir pela nossa nação, Senhor, que o Senhor venha a dar sabedoria àqueles que presidem sobre nós, para que a nação possa ser bem conduzida, Senhor, da melhor forma possível. Ó Deus, nós queremos pedir por todos os familiares desta igreja, Senhor, todas as famílias,
Abençoe, Senhor. É o bem maior que o Senhor nos deu, é a nossa família. Nos proteja todos os familiares, Senhor, que estejam perto, os que estão distantes também. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Porque onde nós não podemos estar para ajudar, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Portanto, pedimos a Deus pelos nossos familiares. Pedimos também a Deus pelas nossas vidas particulares, Senhor. Abençoe aqueles que já foram curados, libertos, Senhor, pelo Teu poder. E esteja trabalhando na vida daqueles que o Senhor ainda vai curar por completo. O Senhor sabe quais são, e colocamos diante do Senhor esses amados irmãos que estão na luta, na batalha aí, para que possam conseguir no tempo oportuno, Deus, aquela bênção maravilhosa da cura por completo, Deus. Obrigado pela Keren, que nasceu hoje pela manhã, Senhor, que veio com saúde, que veio trazer ainda mais alegria para o casal da Emanuele e do Reinaldo, Senhor. Abençoe este casal, esta criança, Deus, que seja para a honra e glória do Teu nome, que ela seja uma grande serva do Senhor, meu Pai, e que os pais possam ensinar a criança no caminho que devo andar, para mesmo quando ficar mais velha, não se desviar dos Teus caminhos, meu Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, para que possamos nos sentir confortáveis ao saber dos livramentos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e muitas vezes em silêncio, mas o Senhor está sempre trabalhando em nosso favor. Muito obrigado por isso, meu Pai. Agora fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Domingo passado eu pedi para vocês fecharem os olhos, sentirem a presença de Deus e sentir o abraço de Deus. Hoje não precisa fechar os olhos, mas eu gostaria que você sentisse e percebesse os livramentos que Deus nos tem dado. Deus trabalha sempre a nosso favor, irmãos, sempre. E muitas vezes Ele trabalha em silêncio. Não tem barulho, não tem raios descendo, não tem gritaria, mas Deus está lá, com os seus anjos, livrando-nos. E é preciso ter sensibilidade e discernimento espiritual para perceber, para sentir que foi de Deus aquele livramento. Talvez você pensou que fosse capacidade sua, inteligência sua, e não foi. Foi um direcionamento que Deus deu. Como Deus tem trabalhado na sua vida? Em termos de livramento, que livramentos Deus tem feito na sua vida? Cada um pode analisar, fazer uma retrospectiva e ver quantos livramentos o Senhor nos deu. Um dia ainda quero, hoje não dá, hoje inclusive tem cantina, viu, irmãos? Hoje tem cantina, não esqueçam, hein? E tudo para missões, para missões. Mas um dia ainda quero dar oportunidade para vários irmãos falar daquilo que Deus fez na sua vida. Tem situações, inclusive, de quase morte. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, talvez alguns de nós não estaríamos mais aqui. Mas a mão poderosa do Senhor nos alcança, nos livra. E esse versículo, irmãos, que está
no Salmo 34:7, ele fala dos anjos do Senhor. E quando nós estudamos em teologia, uma matéria chamada angelologia, nós estudamos que os anjos estão a serviço dos salvos. E nós precisamos sentir essa aproximação do Senhor através dos seus anjos, protegendo e livrando de todo mal. Deus dá livramentos antes mesmo de percebermos. Quando você vai perceber, depois vai cair em si, isso foi a mão de Deus. Só pode ser. Porque se eu chegasse um pouco antes, ou chegasse um pouco depois, eu talvez não estaria aqui. Aliás, isso já me remeteu à memória. Em 1985, irmãos, eu vou falar de um quase morte aqui. Só um caso, hoje, mas bem rapidinho. Uma situação em quase morte. Nem sonhava em ser pastor, mas eu sei que o anjo do Senhor estava acampando ao meu redor. Eu estava na corporação, no corpo de bombeiros. Aí um domingo à tarde teve um chamado lá, vazamento de gás. E a gente foi para o local, chegou lá, a gente tem que subir, tem que correr esse risco, né? Tinha pago para isso, para correr o risco. E a gente foi. Foi um soldado na minha frente, depois foi logo eu era sargento na época. Atrás de mim tinha um tenente e mais atrás dele tinha um outro soldado. Aí nós subimos, entrando numa loja, a loja de 3 andares. Eu estava, tudo sobre loja, terra, primeira, segunda e terceira sobre loja. Eu estava na segunda sobre loja já chegando perto da terceira, houve uma explosão. No momento a gente viu uma ventania, um deslocamento de ar violento. Eu estava com máscara, capacete, eu fiquei preso naquele patamar de descanso da escada. Ainda bem que eu estava no patamar, até isso Deus providenciou. Eu estava no patamar e o vento me empurrou contra a parede. Fiquei lá, falei, mas não estava ventando lá fora? De onde veio essa ventania? Mas é uma ventania que passa rápido. Aí nesse momento o holofote que estava iluminando ali, caiu no chão, quebrou. Já estava escuro, né? Esse horário da explosão já era domingo de tarde para a noite, já estava escuro. E a gente não conseguiu ver nada. Qual foi a reação? Sair, vamos sair. Saiu todo mundo. Depois entramos novamente. Quando nós entramos, meus irmãos, na terceira sobreloja, houve uma explosão violenta. Graças a Deus que a terceira sobreloja não era laje, era telha. E a gente olhava para o céu, via as estrelas, e via uma telha ali, outra caindo. E nós não estávamos no ambiente. Mas se a gente estivesse, nós seríamos projetados para fora. E aí Najá hoje, ela seria viúva desde 85, hein, mãe Najá? Bonita, jovem, mas Deus não permitiu. Livramento de Deus, livramento de Deus. Mas aí você começa a refletir e pensar. Se eu fosse mais adiantado, se eu chegasse um minuto era suficiente, eu estaria no ambiente da explosão. E lá eu sei que caiu tijolo, telha nas viaturas lá, curiosos que estavam lá embaixo, alguns se machucaram. Mas eu que estava dentro do local da explosão, não aconteceu nada, nem comigo, nem com meus colegas. Mas aí você vê, irmãos, o livramento de Deus. A mão de Deus. Porque Ele não queria que eu fosse embora naquela hora. Em 1985, faz tempo. E estou aqui ainda, não me chamou, né? Eu sei que tem uma senha, mas ainda não chegou a minha vez, estou aqui, guardando. Mas, aí, esse eu percebi que era um livramento. Esse eu senti, depois que eu vi o que aconteceu, a gente percebeu, a mão do Senhor estava ali, presente, me protegendo. Ali não foi um livramento invisível, mas tem livramentos que são invisíveis. Você só vai perceber bem depois e nem se dá conta que foi um livramento. A gente tem que ter essa percepção e de não falar que tudo foi por sua vontade,
pela sua capacidade, inteligência, mas que foi um livramento de Deus, porque o anjo do Senhor, que não dorme, estava lá, com a sua mão poderosa, para não nos deixar adiantar ou atrasar. Os livramentos de Deus, meus irmãos, pode ser o impedimento de um acidente, pode ser o livramento de uma doença, pode ser até um ataque espiritual na região celestial, aí que você não vê mesmo. Mas, irmãos, tem anjos lutando por nós no campo espiritual também, que você nem vê, mas teve livramento. Com certeza Deus já livrou vocês ainda hoje, pode ter sido hoje, de alguma artimanha do mal contra você. Se você tiver uma rota alterada, porque o Waze está me mandando para esse lugar, e se for mudança do nada, repentinamente, pode ser um livramento de Deus. Um voo, um ônibus, um trem que você perdeu, pode ser livramento. Então nem reclama, não dá nem para a gente reclamar. Porque se perdeu, e se aquele avião, aquele trem, aquele ônibus sofresse um acidente? Então a gente não pode reclamar, mesmo que essas coisas aconteçam conosco. Uma situação que aparentemente parece um castigo, não é possível, é um castigo de Deus. Isso pode ser, na realidade, uma bênção. Quantas vezes Deus já quis falar conosco, quando estávamos navegando no mar de almirante, de brigadeiro é céu, né? Ou está voando no céu de brigadeiro, ou no mar de almirante, aquele mar gostoso, tranquilo. Talvez se falasse a gente não prestaria atenção, mas quando ele te chama para tempestade, para turbulência do avião, qual que é a primeira coisa que você faz? Se você está no avião, de repente aquela turbulência que chega a te levantar do banco, o que você faz? Meu Deus! Você está num barco, de repente daqui a pouco começa uma ventania, não sabe de onde. Quem você grita? Meu Deus! Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Então uma situação que parece castigo, pode ser na realidade uma bênção e até um livramento. Deus talvez queira falar conosco. Às vezes eles nos levam para uns leitos de hospital, porque lá a gente vai ter tempo. Agora entendi que o Senhor quis falar comigo. Mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando por você. Mesmo que você não perceba. Mas Deus com certeza está trabalhando e livrando você de algo que fosse aparentemente o mal, mas que Deus livrou você. Deus dá livramentos no meio da tempestade. Como eu disse anteriormente, você está navegando em águas tranquilas, parece que está tudo normal. Mas Deus nos livra, meus irmãos, é na tempestade, no momento da tempestade. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus faz toda a diferença. Nem sempre o livramento é te isentar de problemas. Você fala assim, então eu não vou ter mais problema, Deus vai me livrar de todos os meus problemas. Não, livramento não quer dizer livrar você de todos os seus problemas. Às vezes o livramento é o aparecimento de um problema. Às vezes o livramento é te dar paz no meio da guerra, é te dar paz no meio da tempestade. Às vezes o livramento é te dar suporte para enfrentar a tempestade. O problema não está na tempestade em si, mas no que Deus quer fazer com a tempestade em você, para você. O Daniel, ele teve um livramento
Antes, durante ou depois da cova dos leões? Durante. Antes, ele foi para a cova. Durante a cova, durante a tempestade, estava lá o livramento do Senhor. É durante. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram antes de ir foram para a fornalha. Às vezes nós vamos para a cova e às vezes nós vamos para a fornalha. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Livramento no meio da tempestade. Às vezes Deus nos livra da cova e da fornalha, quem Ele quiser livrar. Mas às vezes Ele permite passar para mostrar que Ele é Deus, para dar um livramento e você perceber que é da parte dEle. Então Deus permite muitas coisas acontecerem, mas assim também Ele permite o livramento. Deus nos sustenta no meio da dor, no meio da perda e no meio da luta. É lá que muitas vezes vai virar o livramento. É no meio. Não é antes nem depois. É durante. Por isso a sensibilidade, irmãos, da gente reclamar, murmurar, praguejar e perguntar até para Deus: por que eu? Por que eu? Mas se Deus escolheu você, é porque Ele quer mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. Se for comigo, Deus é Deus na minha vida. Então a gente não pode reclamar do que acontece na nossa vida, mas em vez de perguntar para Deus assim, por que eu? Fala assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer me ensinar? Talvez virá alguma resposta de Deus para você. Se você tiver essa sensibilidade espiritual, discernimento, você vai perceber. No meio da dor, e é o momento que a gente mais precisa de Deus. No momento da perda, uma perda material, a perda de um ente querido, numa luta muito intensa, é nesse momento que a gente precisa do livramento de Deus, da mão de Deus. E sabemos que a mão de Deus não está encolhida para nos abençoar. Não peça para sair da tempestade, mas peça para conseguir enxergar Deus no meio dela. Se você conseguir enxergar Deus no meio da tempestade, valeu a pena toda a tempestade. Deus dá livramentos através de pessoas e circunstâncias. Assim como pessoas podem causar algum mal na nossa vida, pessoas também podem causar um grande bem. Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos dar livramentos. Olha só um versículo lá de Esther 4,14, diz o seguinte: pois se você ficar calada nesta hora, falando para Esther, socorro e livramento surgirão de outra parte dos judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Será? Pessoas, uma rainha livrando toda uma nação. Talvez Deus levante você para fazer algo pela nação. Estava vendo um testemunho de um ministro que é pastor, ministro do STF, que ele falou assim: quando eu era pequeno, minha mãe falou assim, tipo uma profecia, que eu ia fazer uma grande diferença na nação. E ele foi estudar, é hoje onde ele está. Então, irmãos, olha, Deus pode usar você para abençoar uma nação, para abençoar uma igreja, para
abençoar uma causa, a causa do Evangelho é uma causa. Missões é uma causa. Talvez Deus use você para ajudar numa causa. Levante você. Deus usa a pessoa como instrumentos de livramento. E às vezes uma solução vem de quem você menos espera. Então às vezes você espera de um amigo próximo, de um parente próximo. E às vezes a sua ajuda, o seu livramento vem de pessoas que você mal conhece. E se isso acontecer, pessoas que você mal conhece ou que nem conhece, do nada aparecer, é Deus. É a mão de Deus. Mesmo que for um parente, um amigo, também é Deus. Mas vai estar claramente indicando que se é alguém desconhecido, é a poderosa mão de Deus. Deus pode dar livramento através de circunstâncias que Ele muda. Ou através de pessoas que Ele indica, porque é Ele que está indicando, é Ele que está mandando. Vai lá que o meu servo precisa. Eu já vi vários testemunhos de missionários que não tinham o que comer. De repente, uma pessoa bate na porta com uma cesta e diz assim: eu vim trazer essa cesta aqui, não sei porquê, mas me mandaram vir aqui nessa casa, vocês estão precisando? Nós estávamos orando, pedindo para Deus que mandasse alguém, ou que nos desse uma solução, um alimento, que a gente não tinha nada em casa. E de repente a pessoa, eu não sabia de nada, mas Deus mandou eu trazer uma cesta básica nessa casa. É a mão de Deus. Deus usa pessoas e circunstâncias para dar livramento. Então, meus irmãos, esteja atento aos sinais, porque Deus pode estar usando pessoas, ou melhor ainda, Deus pode estar usando você para livrar alguém, para abençoar alguém. E como é gostoso você ser usado por Deus para livrar alguém da fome, do desespero, do suicídio, da depressão, da angústia. Como é bom Deus usar você para dar esse tipo de livramento, para nos usar. O Salmo 121, 2 diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas Ele usa pessoas. Se bater na sua porta, entenda que é Deus trabalhando por você. E se Deus mandar você, perceba que é Deus que quer trabalhar com você, para ajudar alguém, para levantar alguém que está caído, para ajudar alguém que está desanimado, está triste. Podemos ser ajudados e podemos ajudar. E finalizando, Deus dá livramentos com um propósito. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que acontece conosco, meus irmãos, tem um propósito de Deus. Não é à toa. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós um dia encontramos com Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. Não é à toa, tem um propósito. Participamos agora da celebração da ceia do Senhor. Pode ser que no próximo mês, na próxima ceia, eu não esteja aqui, alguém de nós não esteja aqui. Mas hoje Deus deu a oportunidade de todos nós, todos que participamos. Ele deu a oportunidade de participar. E é um propósito de Deus de estarmos aqui. Cada livramento tem um propósito maior do que nós imaginamos.
Às vezes nós imaginamos, não, foi um atropelamento que Deus me livrou. Mas o que vem por trás disso? Por que Deus não permitiu você ser atropelado? Por que aquela viga caiu depois que você passou? É porque Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Deus livra quem Ele quer, como quer e quando quer. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus livra. Deus livra. Obedecendo essa soberania de Deus, que é quem Ele quer, como quer, quando quer e até por que quer. Isso é com Deus. Isso aí tem que perguntar para Ele. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Eu creio nesse versículo aí do Salmo 34. Que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. 7-9. Provai e vede que o Senhor é bom, porque Ele é bom mesmo. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Pode faltar camarão, mas não vai faltar a carne. Pode ser que falte alguma comida cara, mas Deus não vai deixar você passar fome. Pode ser que você não tenha roupa de grife. Acho que aqui não vi ninguém com roupa de grife ainda. Mas o importante é que Deus não vai deixar você sem se vestir. Sem comer, sem se vestir. Sem o seu sustento necessário. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus livra aqueles que nele confiam. Por isso, o nosso propósito é continuar sempre, cada dia mais confiando em Deus. Deus livra aqueles que nele confiam. É a promessa. Tem várias promessas de Deus, né, nesse Salmo 34, de 7-9. Mas sempre tem essa condicional, daqueles que confiam nele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Daqueles que o temem e os livra. Nós precisamos crer nos livramentos de Deus, que tem tudo um propósito para nos ensinar, um propósito para nos ajudar. Com certeza, todo livramento é para nos ajudar. Nem todo livramento é um mar de rosas, mas é um desvio de rota. Então, quando tiver um desvio de rota na sua vida, é a mão do Senhor. E sabe, meus irmãos, confessando aqui para os irmãos, a gente precisa ter essa sensibilidade de quando Deus falar, a gente entender que é Ele que está falando e principalmente obedecer. Principalmente obedecer. Você percebeu que é a mão de Deus? Esteja atento a isso, porque Ele só quer o bem de nós, sabe? Mas o problema é o seguinte, que quando a gente coloca a nossa prepotência, a nossa sabedoria, a nossa inteligência acima do propósito de Deus, a gente pensa que sou eu que mando na minha vida, eu que faço o que eu quero. Mas e Deus, onde fica nessa história? E os livramentos silenciosos e poderosos. São silenciosos porque às vezes a gente não vê. Poderosos porque o que vem de Deus é poderoso. Nem chegou a acontecer, mas foi a mão de Deus. Independente se você ficou sabendo ou não, agradeça a Deus. Quando você for dormir, aquela última oração antes do sono, você fala: Senhor, obrigado pelos livramentos deste dia. Eu percebi só um,
Mas eu sei que deve ter tido mais livramentos. Senhor, obrigado por todos os livramentos que o Senhor me deu hoje. Quando eu oro de manhã, antes de sair, eu peço, dentre outras coisas, a proteção no trânsito, para o dia a dia. Para que no final do dia eu possa voltar vivo para casa. E quando eu faço essa última oração, eu agradeço, Senhor, obrigado pelos livramentos. Mesmo que foram invisíveis, mesmo aqueles que eu não vi. Mas eu sei que o Senhor trabalhou, mesmo eu não vendo. Mesmo eu nem sabendo, mas eu sei que os anjos do Senhor acampam-se, ou seja, permanece ao lado daqueles que o temem e os livra. É Deus. Ele usa os seus anjos para nos livrar, para nos abençoar. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor continue com seus livramentos silenciosos e poderosos na nossa vida. Porque é um conforto muito grande saber, mesmo você não está vendo, eu não estou vendo por esses olhos carnais, mas pelos olhos da fé, eu creio que há anjos acampando ao redor dos seus servos. Não só acampando, livrando. Porque estão vendo coisas que eu não estou vendo, que você também não está vendo. Por isso que ele trabalha no invisível e ele trabalha no silêncio também. E a gente só precisa agradecer. Além daquelas bênçãos que você vê, dos livramentos que você vê e percebe, agradeça pelos outros que você não está vendo e não percebeu. E que o Senhor te abençoe e continue te dando livramentos. Amém, irmãos? Amém. Quem quer os livramentos do Senhor, fica em pé para nós orarmos e encerrarmos. Senhor, aos teus servos aqui, são servos fiéis que confiam no Senhor e já estão de pé aqui, que querem continuar tendo livramentos do Senhor, meu Pai. Vamos orar pedindo isso ao Senhor. Pai, muito obrigado pelas mensagens cantadas, pela tua palavra também, ó Deus, que esclarece o teu trabalhar na nossa vida, Senhor. Que trabalho lindo, que trabalho necessário, que trabalho importante. Como é maravilhoso saber que nós temos anjos do Senhor ao nosso redor para nos proteger, para nos livrar de todo e qualquer mal, Senhor. Muito obrigado pelos teus servos aqui que estão de pé, que pedem, ó Deus, a permanência dos teus anjos acampados ao nosso redor, para nos proteger, para nos livrar de todo mal, principalmente aquele mal que a gente não enxerga, aquele mal que está nas regiões espirituais. Ó Deus, cuida de nós, cuida dos teus servos, como o Senhor tem feito até aqui, meu Pai. Nos abençoe, abençoe a vida desta igreja e que possamos a cada dia sermos obedientes, sermos sensíveis à tua palavra, que possamos ter a percepção dos livramentos que o Senhor já nos deu e vai continuar nos dando, Pai. Muito obrigado. Leve-nos em paz para os nossos lares, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Vão na paz, meus irmãos, na santa proteção do Senhor. Não esqueçam de passar na cantina.